E aí, pessoal? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de física aqui do YouTube. A aula de hoje é uma aula que você tem muita dificuldade. Circuitos elétricos. Sim, vou te ensinar a resolver aqueles probleminhas de associação de resistores. Vou passar a aula resolvendo um exercício muito bom e te dando dicas de como melhorar e enxergar esses problemas. Fique ligado, porque com esse vídeo você vai aprender a fazer outros exercícios sozinho. Fique atento e bora para a aula então! Chamo Físico! Então hoje, um dos vídeos mais esperados. Pessoal, tudo pedindo aí nos comentários. Fiz um videozinho então de circuito elétrico misto. Uma situação para a gente avaliar aquela questão de resistores equivalentes. Bom, fique ligado no vídeo aqui, porque hoje nós falaremos de circuito em série e circuito em paralelo. Se liga aí. Tá aqui um exercício então de circuito elétrico. Num primeiro momento, isso pode te assustar, eu sei. Um circuito elétrico misto, complexo, com várias associações de série e paralelo. Resistor de 8 ohms, 2, 3, 1, 3 e 6. Eu não preciso falar disso. Peguei essa combinação de resistores e liguei por fios ideais a uma fonte de 120 volts, suponha. E aí eu vou treinar com você tudo que esse exercício poderia cobrar. Como assim tudo? A corrente elétrica e a diferença de potencial em cada um desses 6 resistores do problema. Vamos lá, que esse vídeo é excelente para a gente relembrar processos de associação de resistores. Primeiro, a ideia inicial é tentar ir traduzindo pouco a pouco esse circuito elétrico num circuito elétrico mais simples. O grande desafio de resolver uma questão dessa é tentar pegar esse circuito elétrico, que é complexo, e transformando pouco a pouco em um circuito elétrico cada vez mais simples. Qual é o nosso objetivo? O circuito elétrico mais simples de todos seria o circuito elétrico com apenas um resistor. É uma equivalência de resistores. Mas aí o aluno sempre fica na dúvida do por onde começar. É tanta informação que ele não sabe por onde começar. Bom, vou te ajudar por onde começar. Veja bem, perceba que o resistor de 8 ohms, ele está em série, ou seja, na sequência, com esse negócio horroroso aqui, ó, que eu não sei quanto vale ao todo. Então não é interessante começar por esse cara, já que ele está em série com algo que é extremamente complexo ainda. Ao olhar para um circuito elétrico, você tem que tentar enxergar associações que você pode fazer uma equivalência rápida. Uma sugestão que eu te dou nesse exercício são esses dois caras aqui, ó, o resistor de 6 e 3 ohms. Por quê? Porque esses dois resistores, perceba, eles estão compartilhando dos mesmos nós. O fio abriu aqui e quando o fio abre uma bifurcação, a gente fala que existe ali um nó, abriu aqui, passou por eles e fechou. Dois resistores compartilhando de dois nós, falaríamos então que eles estão associados em paralelo. Vamos começar então por essa associação. Esqueça todo o resto, olhe apenas para esses dois caras. Uma associação em paralelo. Como é que eu poderia transformar esses caras em apenas um? Aí você tem que lembrar a fórmula da associação em paralelo. Veja a próxima figura. Peguei aqueles dois resistores de 6 e 3 ohms que estavam aqui e transformei em apenas um. Mas o desafio é como calcular essa resistência equivalente. Na associação em paralelo, temos uma formulinha para isso. Vamos relembrá-la. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre um dos resistores mais 1 sobre o outro resistor. Continha chata, eu sei, dos inversos. Tem que substituir os valores, tem que tirar mínimo, tem que desinverter no final. Chato. Entretanto, uma dica para você ganhar tempo na hora da prova. Quando você tiver apenas 2 resistores, o resultado dessa conta é obtido facilmente da seguinte forma. A resistência equivalente é o produto dos resistores pela soma. No caso, os resistores eram 6 e 3 ohms, dividido pela soma deles. De cabeça, 6 vezes 3, 18, dividido por 9, 2 ohms. Ou seja, aqueles dois resistores em paralelo equivalem a um único resistor de 2 ohms. Pronto, comecei a simplificar o meu circuito elétrico. Mas ainda estamos longe do tal circuito elétrico simples, aquele que apresenta um único resistor. Olhando para essa nova figura, a gente consegue agora fazer claramente duas associações. Esses dois resistores compartilham do mesmo fio. Quando eles compartilham do mesmo fio, eles estão associados em série. Assim como esses dois resistores daqui de baixo também compartilham do mesmo fio e, portanto, também estão em série. Então agora eu vou juntar esses dois e vou juntar esses dois. O nosso circuito elétrico fica assim. Bom, então veja bem, no meu desenho, peguei aqueles dois resistores aqui, transformei em um só, dois resistores aqui, transformei em um só. Como eles estavam em série, vale lembrar, a resistência equivalente em série é a soma dos resistores. Pronto, essa é facinha, né? É só pegar e somar. No caso, nós tínhamos 2 e 2 ohms.
ohms. Então aqui ficaria 4 ohms. Aqui embaixo era 3 e 1, então ficamos com 4 ohms também. Maravilha. Chegamos num novo circuito elétrico. Entretanto, ele ainda não está da forma mais simples possível. Então esses dois resistores compartilham do mesmo nó, portanto estão em paralelo. Se estão em paralelo, eu consigo, portanto, juntar esses dois resistores e fingir que é um equivalente. Olha como é que fica a nossa próxima figura. Já te falei que no caso da associação em paralelo, você pode fazer da forma completa, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E já te contei um macetezinho para dois resistores. Apenas para dois resistores. Produto deles sobre a soma deles. Aqui nós chegamos num outro caso especial. São dois resistores também, mas eles são iguais. Lembre-se, para você ganhar tempo na hora da prova. Dois resistores iguais, em paralelo, basta você pegar o valor de um deles e dividir pelo número de vezes que ele se repete. No caso, 2 vezes. Então, se era 4 ohms e 4 ohms, 2 vezes, a resistência equivalente é 4 dividido por 2, 2 ohms. Ah, meu Deus do céu, tô ansioso, hein? O circuito elétrico tá ficando bem mais fácil agora, só que ainda não chegou na sua forma simples. Mas temos agora dois resistores, aquele de 8 ohms com um agora equivalente daquele conjunto esquisito de 2 ohms. Dois resistores com a mesma fiação estão em série. Para saber a resistência equivalente, basta somar esses dois resistores. Olha a próxima figura. Dois resistores em série que eu vou transformar em apenas um. Você já aprendeu, é o mais fácil. Basta você somar os dois. 8 e 2 ohms, fiz de cabeça, 10 ohms. Pronto. Tcharam! Chegamos no nosso circuito elétrico simples. Um único resistor. Você conseguiu acompanhar tudo até aqui? Se ficou alguma dúvida, volte no vídeo e vá com calma. Eu sei, circuito elétrico equivalente é chatinho e a gente tem que ter um pouco de paciência para entender todos os resultados. É com muito treinamento que você vai ficar muito bom em circuitos elétricos. Mas e agora? O que fazer? Agora nós vamos fazer algumas continhas e ir voltando no nosso circuito elétrico até aquela forma mais complexa. Você vai entender então que a dinâmica é sair do complexo e ir para o simples, fazer a conta e voltar para o complexo. Veja bem, como o meu circuito elétrico agora é de um único resistor, é garantido que nesses 10 ohms caem os 120 volts da bateria. Lembrando, 120 volts é a diferença de potencial entre os polos da bateria. Eu poderia, por exemplo, considerar que nesse ponto, polo positivo, o potencial é 120 volts e nesse ponto, polo negativo, o potencial é 0 volts. Esses valores, na verdade, não interessam, contando que a diferença entre eles seja 120 volts. Veja bem, volt, lembre-se de energia, é a energia que cada coulomb de carga carrega. Como o nosso fio é ideal, daqui para cá não há queda de potencial e, portanto, aqui continua 120 volts. Assim como daqui para cá, continua 120 volts. Daqui para cá, nós sabemos que um resistor oferece queda de potencial. A energia potencial elétrica é transformada em calor e ele esquenta. Daqui para cá existe queda de potencial, mas repare que depois não haverá mais queda. Então, portanto, se aqui é 0 volts, aqui é 0 e aqui é 0. Isso tudo para te mostrar o óbvio. No resistor de 10 ohms devem cair 120 volts. Agora, basta aplicar a primeira lei de Ohm. A diferença de potencial da fonte é igual à resistência total, que no caso é essa, de 10 ohms, vezes a corrente total. Quando eu digo corrente total, é a corrente que passa pela bateria, pela fiação da bateria. A diferença de potencial da fonte é 120 volts. A resistência equivalente é de 10 ohms, vezes a corrente total. Descobri, portanto, que a corrente total desse circuito é de 12 amperes. Então, nessa fiação, corrente convencional, se você tem dificuldade nisso, volte no meu vídeo sobre corrente elétrica. A corrente elétrica convencional, movimento de cargas positivas, está aqui assim, ó, nesse sentido, percorrendo a minha fiação com um valor de 12 amperes. Lembrando, resistor não provoca queda de corrente, provoca queda de potencial. Antes do resistor passam 12 amperes, depois do resistor passam 12 amperes. Essa é a corrente elétrica total da minha fiação. Agora, vamos voltar no nosso exercício e tentar entender o que acontece em cada etapa. Já descobrimos que a corrente elétrica da minha fiação, a corrente elétrica total, é de 12 amperes. Perceba, de acordo com essa figura, que 12 amperes é a corrente que passa nesse resistor e nesse resistor. Afinal de contas, em série, os resistores estão submetidos à mesma corrente elétrica. O que eu vou fazer agora? Aplicar novamente a primeira lei de Ohm. V igual a RI, só que para cada resistor. No caso do resistor de 8 ohms,
Veja bem, a diferença de potencial nele é igual. Resistência dele, 8, vezes a corrente dele, que é 12. 96 volts. Essa é a queda de potencial no resistor de 8 ohms. E no resistor de 2 ohms? V igual a RI. A resistência dele é 2. E a corrente, 12, ou seja, 24 volts. O que eu entendo disso? Lembrando, se a gente considera que aqui tem 120 volts e aqui tem 0, daqui para cá não há queda. Então aqui, ó, é 120 volts. Daqui para cá existe uma queda. Essa queda de potencial é justamente o que nós acabamos de calcular aqui. 96 volts é o tanto que cai nesse resistor. Se eu tinha 120 e tem que cair 96, o potencial aqui agora, 120 menos 96, 24 volts. Daqui para cá, existe uma nova queda de potencial, que nós já calculamos, 24 volts. E que bom que é 24, porque se tinha 24, aqui passa a ser 0 volts. Ótimo, do jeito que nós já sabíamos, porque o potencial aqui tem que ser 0 volts de fato. Pronto, descobri a queda de potencial aqui e a queda de potencial aqui, 96 e 24 volts. Vamos a uma etapa anterior agora. Olha para o nosso exercício. Primeiro, nós sabemos que a corrente elétrica que passa aqui, ó, é a total, 12 amperes. Nesse cara de 8 ohms, já calculamos, devem cair 96 volts. Então, o potencial aqui era 120 e aqui é 96. Mentira! 24 volts. Lembrando que esse conjunto equivalia àquele resistor da figura anterior de 2 ohms e que nele deve cair 24 volts, não é isso? Perceba ainda que daqui para cá, ó, não há queda e daqui para cá não há queda. Então aqui é 24 volts e aqui é 24 volts. Assim como se aqui é 0, aqui também é 0 e aqui também é 0. Nessa figura, fica fácil de você entender que se no total, entre os nós, devem cair 24 volts, no resistor de cima deve cair 24 volts e no resistor de baixo deve cair 24 volts. Lembrando, em uma associação em paralelo, a queda de potencial total é a mesma para todos os caras que estão em paralelo. O que eu vou fazer agora? V igual a RI para cada um deles. V igual a RI. Eu já sei que a queda de potencial neles é de 24 volts. A resistência é 4, vezes a corrente I que passa em cada um deles. Nessa continha, a corrente é de 6 amperes. Então, 6 amperes passa nesse fio, 6 amperes passa nesse fio. Mas isso é óbvio. 12 coulombs por segundo estavam vindo, que era a corrente elétrica total. Chegando na bifurcação, no nó, uma parte das cargas vai para lá e uma parte vem para cá. Como os resistores são iguais, a corrente se distribui igualmente, indo, portanto, 6 para um lado e 6 para o outro. Tudo bem até aqui? Vamos voltar a uma etapa desse problema. Bom, lembrando então que o que nós sabemos até agora? Veja bem, 12 amperes é a corrente total. Quando ela chegar aqui nessa bifurcação, 6 amperes para lá, 6 amperes para cá. Sabemos ainda que aqui é 120 volts, aqui é 24. O que significa dizer que aqui é 24 e aqui é 0. Aqui é 0, 24 e 24. Para voltar ao zero da bateria. Vamos fazer mais umas continhas nesse exercício. Primeiro, essa inclusive podemos fazer de cabeça. Veja bem, nos resistores daqui de cima, 6 amperes vão passar por essa fiação. Vamos aplicar V igual a RI para cada um desses caras. Como a resistência é 2 e a corrente é 6, 2 vezes 6, 12 volts deve cair nesse resistor. Então veja bem, se aqui nós tínhamos 24 volts, se vai cair 12, aqui o potencial é 12 volts. Nesse cara, V igual a RI, resistência 2 vezes a corrente 6, vai cair mais 12. Que bom! De 12 caindo 12, chegamos a 0. Na parte de baixo, temos resistor de 3 ohms vezes a corrente que é 6, e 3 vezes 6, 18. Nele tem que cair 18. Se tínhamos 24, caindo 18, aqui é 6 volts. No resistor de 1 ohm, V igual a RI, resistência 1 vezes a corrente 6, 6 vezes 1, 6. Que bom! De 6 caindo 6, chegamos a 0. Então já entendemos o que acontece em cada ponto desse circuito. Vamos voltar a mais uma etapa. Tcharam! Chegamos ao nosso exercício inicial. Aquele circuito elétrico complexo, lembra? Só que agora a gente já sabe algumas coisinhas desse exercício. Eu sei que a corrente elétrica que passa aqui, ó, é a total, 12 amperes. Essa é a que passa nesse resistor, inclusive. Sei que quando se divide aqui, 6 amperes vai para um lado, 6 amperes para o outro.
Só tá faltando um detalhe. Perceba que aqui nós temos um outro nó e, novamente, essa corrente de 6 amperes vai dividir, indo uma corrente para um lado e uma corrente para um outro. Mas a questão é, será que nós temos 3 amperes e 3 amperes aqui? Porque agora os resistores não são iguais, então a corrente não se distribui igualmente. Para a gente calcular essas correntes, o que deveríamos fazer? Se você voltar à figura anterior, você vai perceber que nós havíamos concluído que o potencial aqui, se eu me lembro bem, era de 12 volts e aqui 0 volts. Inclusive esse 0 é o 0 daqui, 0 daqui, 0 daqui, 0 daqui, 0 daqui. Lembrando que no paralelo a diferença de potencial é sempre a mesma. Então nesse cara tem que cair 12 e nesse cara tem que cair 12. Vamos fazer V igual a RI. Para o resistor de cima, 12 volts é igual a resistência, que é 6, vezes a corrente I. Tá fácil essa conta? A corrente é de 2 amperes. Para o resistor de baixo, 12 volts, vezes a resistência, que é 3 vezes a corrente I. A corrente I, portanto, é igual a 4 amperes. Que bom! Estava vindo 6 amperes e foi 2 para um lado e 4 para o outro. Lembrando, a corrente que sai tem que ser igual à corrente que chega. Mas perceba que por onde a resistência é maior, 6 ohms, vai menos carga. É como se as cargas não gostassem de ir para aquele local. Se a resistência aqui é menor, no caso a metade, vem o dobro de carga, 4 amperes, 4 coulombs por segundo. Pronto, temos todo o resultado desse circuito elétrico. A questão pode perguntar qualquer coisa agora que você sabe responder. Qual é a corrente em cada um deles? Qual é a diferença de potencial em cada um deles? Você conseguiu resolver esse exercício complexo de circuito elétrico misto. Chegamos ao final desse exercício de circuito elétrico misto. Agora a questão pode perguntar qualquer coisa que você dá conta de responder. Qual é a corrente que passa em cada um dos resistores? Qual é a diferença de potencial em cada um deles? Poderia inclusive calcular a potência de cada um deles. É só você usar daquelas 3 formulinhas, né? P igual a RI ao quadrado, V2 sobre R ou VI para cada um deles. Enfim, resolvemos tudo o que tínhamos para resolver desse circuito elétrico. O que você achou? Difícil? Eu sei, não é tão simples assim não, mas resolver questões de circuito elétrico envolve prática. Confesso que muitas vezes, até nós professores, quando a gente bate o olho no circuito elétrico, a gente demora um tempinho para entender quem está ligado com quem, se é série, se é paralelo, mas você só vai melhorar se você treinar. Treine! Exercícios de circuitos elétricos são bem comuns no Enem e é importante que você saiba resolver esse tipo de exercício. É só com muito treinamento que você vai se tornar foda em circuitos elétricos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele te ajude a resolver esses exercícios de circuitos elétricos. Na medida do possível, eu vou postando outros vídeos aqui com outros desenhos para que a gente fique cada vez melhor em circuitos elétricos. Não deixa de curtir esse vídeo, é importantíssimo pra gente para saber que de fato esse trabalho tá funcionando. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui. E se inscrevendo no canal você será alertado. Imagina se eu faço um vídeo daquela questão que vai aparecer na prova, hein? Tomara que você assista ele. Um beijo, grande abraço e até mais. Agora a discussão é se foda é palavreado ou não. Ah, esse português, hein? Ô, coisinha difícil.